Olá, bem-vindo ao quadro. Nós já vimos a estrutura interna do caule, tanto a estrutura interna de um caule primário como a de um caule secundário. Agora, nós vamos ver a estrutura externa do caule. O caule realiza a integração entre as raízes e as folhas, tanto do ponto de vista estrutural como funcional. Do ponto de vista estrutural, nós podemos falar que o caule constitui a estrutura física, onde são inseridas as folhas e as raízes. Já do ponto de vista funcional, nós podemos falar que o caule promove um intercâmbio de seiva orgânica e seiva inorgânica entre as folhas e as raízes. E só para relembrar, a seiva inorgânica, antigamente chamada de seiva bruta, transporta água e sais minerais das raízes para as folhas. E a seiva orgânica, que antigamente era chamada de seiva elaborada, transporta compostos orgânicos das folhas para as raízes. Bom, voltando a falar sobre a estrutura externa do caule, a parte mais jovem de um caule está localizada junto ao ápice deste caule. Nessa parte, ocorre intensa multiplicação celular, o que permite um crescimento longitudinal. Essa região é composta, então, por um conjunto de células meristemáticas, que são células que apresentam alta capacidade de divisão. E essa região constitui o que nós chamamos de meristema apical, ou então de gema apical. À medida que o caule vai crescendo, vão se formando primórdios de folhas, que depois irão se desenvolver nas folhas. Na base desses primórdios de folhas também existem células meristemáticas que vão se multiplicar e se diferenciar, originando as folhas. Na junção das folhas com o caule, existe uma região onde as células continuam meristemáticas. Essas regiões são chamadas de gemas laterais, ou então gema axilar. As células meristemáticas das gemas laterais apresentam alta capacidade de multiplicação, mas elas permanecem em um estado de dormência. Elas ficam inativas até o momento apropriado, quando então voltam a se dividir e originam os ramos laterais. O local de inserção da folha ao eixo do caule é chamado de nó, e o espaço entre dois nós vizinhos nós chamamos de entrenó. Então, nós temos aqui a organização básica de um caule, composto pela gema apical, que vai ser importante para o crescimento em extensão deste caule, pelas gemas laterais, importantes para a formação dos ramos laterais, e pelo nó e entrenó, que são pontos específicos do caule. O nó, onde estão inseridas as folhas, e o entrenó, que liga dois nós vizinhos. Fechamos, então, por aqui essa aula e na próxima aula vamos falar sobre tipos de caule. Não perca! Até lá!